Muito bem, pessoal, grande vitória do Palmeiras, 2-1 no finalzinho. O Verdão conseguiu 3 pontos importantes aí, levando pra casa, né, galera? Então bora conferir esse pós-jogo com a mídia esportiva ESPN Brasil e o Abel Ferreira também dando a entrevista aí, muito feliz com essa vitória no final, né, galera? Mas antes de conferir esse vídeo, eu peço pra vocês, verifica se tá inscrito aqui no canal, pra você ficar por dentro de todas as notícias do Palmeiras, né, galera? Então crédito de vídeo da ESPN Brasil, link na descrição, então partiu, bora conferir. Linha de passe, agora falamos de Palmeiras. O Palmeiras venceu o Sport Clube do Recife, lá na Ilha do Retiro. Vamos falar porque foi um jogo polêmico. Abel Ferreira está falando neste momento. No fim, já aconteceu. Segunda, nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta, nem a sexta, nem a sétima, nem a oitava, nem a nona, nem a décima, que fazemos golos depois ou no fim. Já aconteceu muitas vezes. Isso é algo que esta equipa tem dentro, independentemente de quem jogar. O jogo só acaba quando termina e os jogadores sabem disso, sabendo que dentro do jogo temos que passar por muitas dificuldades e, como eu já aprendi aqui, o futebol brasileiro não é para amadores. É difícil, muito jogo, pouco treino, muita viagem. Jogar com uma equipa super empolgada, muito bem treinada, vinha de um sucesso há 3, 4 dias. Vamos ver quantas equipas vão conseguir passar aqui, porque eu sei que esta equipa em casa aqui vai dar muito trabalho. Se a direção e os torcedores derem tempo, porque aqui não é... com todo o respeito, o Sport Recife luta por outros objetivos que não o Palmeiras e uma equipa grande é isto. Nem sempre joga bem, às vezes. É verdade que andamos à procura da melhor dinâmica, ou eu ando à procura da melhor dinâmica para ajudar estes jogadores. É verdade que em função da viagem nós temos que trocar, não tem e arriscar muitas vezes, mas tem que ser assim, não há outra forma, pelo menos é naquela forma que eu acredito. Isto também a mim, enquanto treinador, me faz melhor, como eu disse, o futebol brasileiro não é para amadores. Mas dar os parabéns, acho que as duas torcidas, eu adoro, particularmente adoro quando entro num estádio e não cabe uma agulha, que era hoje, olha, não há espaço para mais nenhum, isso é muito bonito. Eu acho que de um modo geral as torcidas se respeitaram, isso é bom para o futebol, é bom para o fair play do futebol. Acho que as duas equipas dentro de campo jogaram um jogo duro, mas leal, dos dois lados. Num jogo que eu sabia que ia ser muito difícil pela empolgação e a confiança que o nosso adversário tinha e por também conhecer o treinador do outro lado que prepara as equipas também muito bem, e nós sentimos isso na pele durante o jogo todo. Portanto, uma vitória arrancada com muito trabalho, com muito suor, não com 11, mas com os 23 que hoje estão connosco, porque até para fazer a convocatória para mim é muito fácil. O diretor pergunta-me, eu disse, podes fazer a tua convocatória, mete-os todos que são os que estão disponíveis. Portanto, é bom porque nos dá confiança quando andamos à procura disso. Admito que andamos à procura da melhor dinâmica para ajudar os jogadores. No momento em que eu ando a trocar jogadores que se calhar podem jogar mais dentro, eu ando a metê-los fora e nem sempre eu ajudo os melhores jogadores, mas a equipa precisa neste momento noutros lugares, em função dos jogadores que nós temos em falta. Mas o importante é que o espírito se mantém, o grupo se mantém unido num campeonato que é muito, mas muito, muito competitivo. Desculpa, agora sim. Você está em todo lado, é? Estou começando. Eu queria que você ressaltasse porque são 2 jogos com gols no finalzinho, que o time não desistiu. Tá voltando aquele sentimento do time que vai buscar, que luta até os últimos minutos. E uma outra situação que queria que você falasse do Vitor Roque, que você usou hoje ele numa função diferente. Você pode usar mais vezes? O que você achou? Qual foi a sua avaliação? A parte do ir buscar, quando ninguém acreditava, nós fomos buscar a final do Paulistão, se te lembras. Tu apanhaste muitas conferências, toda a gente a bater, e nós fomos buscar, mais uma vez. Se calhar pondo em risco e perdendo guerreiros como perdemos, este Paulistão custou-nos muito naquilo que tem que ver com os jogadores que perdemos, porque o primeiro jogo oficial foi ao final de 7 dias. Isto não existe em lado nenhum, 7 dias. Portanto, eu falei, muitos jogos,
pouco tempo a treinar, muito trabalho a fazer, e essa é a minha parte. Ainda o treino que nós fizemos basicamente foi ontem à noite, mostrar vídeos, perceber que há dinâmicas, e eu ainda ando à procura delas, confesso. Os nossos 5, temos que perceber se podemos, o nosso 5, podemos dar-lhe outra dinâmica ali para os deixar de frente para o jogo. Vamos seguramente encontrar isso, porque essa é a nossa função, analisar, pouco tempo para treinar, como te disse. Mas esse espírito de ir buscar até o último minuto, isso é nosso, é do nosso ADN, isto é o nosso Palmeiras, é o Palmeiras que eu estou habituado desde que nós chegamos. E a outra pergunta era, desculpa. Sim, porque não tinha outro jogador para aquela posição. Se quisesse um ponta por fora, não tínhamos. Não tinha outra ponta. Utilizei o Felipe Anderson, em que numa posição mais à direita, troquei o Facundo mais para a esquerda, criar dinâmicas e perceber que o Facundo por dentro pode nos dar coisas também muito boas, e o Roque também nos pode ajudar ali, mas olhando para aquela posição, um bocadinho numa altura que estávamos à procura do resultado, tirei o zagueiro, meti mais um jogador na frente para ser ainda mais agudo. Eu acho que as substituições acabaram por correr bem. Num jogo extremamente difícil, com uma equipa super motivada, super confiante, muito bem treinada e como te disse, vamos ver quantas equipas vão conseguir passar aqui. Abel, agora sim. Fernando Vidotto, TV Globo. Abel, fala um pouquinho mais das substituições. Hoje, no seu planejamento, no melhor mundo, se estivesse ganhando a partida, você pouparia esses jogadores por conta da sequência que tem, Libertadores, tem Clássico no próximo final de semana? Ou foi um jogo que te obrigou a ir com força máxima pela importância de alcançar a primeira vitória no Brasileirão? Olha, esse é o meu maior desafio. É antes do jogo, tentar olhar para o jogo e perceber o que é que ele me vai dar e como é que eu posso gerir isto tudo. E depois em função do resultado, ir atrás daquilo que o resultado está a pedir. Se estivesse a ganhar 1 ou 2-0, porventura as substituições teriam sido outras. Teriam sido substituições mais de equilíbrio, de contenção, de refrescar. Como nós queríamos ir atrás do resultado, nós somos equipa grande, nós temos que ganhar quando jogamos bem e temos que ganhar quando não jogamos tão bem. É assim que funcionam, não é com o Palmeiras, com todas as equipas que lutam por títulos. É muito difícil manter. O teu colega, eu acho que foste tu que me fizeste essa pergunta antes do jogo, eu disse: o que é isso, jogar na máxima força? É muito difícil aqui no Brasil jogar na máxima força. Vocês sabem que eu já falei muito, temos que fazer uma gestão de energia para jogar na máxima força. Mas que máxima força é essa? É jogar com o telemóvel com a bateria a 70%, 80%. E é fácil de notar no jogo, porque as decisões dos nossos jogadores é muito fácil de ver os que estão mais frescos e os que estão mais pesados. Não é porque eles não corram, porque eles correm. Eles vão, eles lutam e esta garra de ir até ao fim, custa o que custar, fazer o que for preciso para ganhar o jogo, eles vão. Mas tu vês, um ou outro jogador, 2 ou 3 que ainda não estão com aquela clarividência, muitos por um acumular de jogos seguidos, né? A gente vê o Michael, né? Fez mais jogos agora do que se calhar no mês, do que durante o tempo todo que ele teve lá nos Estados Unidos, e há um ou outro pormenor que nós vemos, precisa, mas a atitude está lá, e isso para mim é o que eu gosto mais. Por isso é que eu te digo, é muito difícil aqui jogar na máxima força, muito difícil jogar na máxima força. E eu sei que o meu colega aqui foi criticado por fazer uma gestão quando foi jogar ao São Paulo, e corrige-me se eu estiver enganado, pelo rodízio. Porque é que fez rodízio? Porque queria ganhar um título, queria chegar na máxima força para conseguir correr o que fosse preciso para ir atrás de um título que foi justo, foi merecido, nos penaltis. Mas às vezes já são decisões que o treinador tem que tomar, muitas vezes contra, se calhar, daquilo que alguns de vocês pensam: para que rodízio, os jogadores, só que depois perdes um jogador, perdes outro, por lesões, por castigos, e depois precisas, e há jogadores que te dão dinâmicas. Eu, por muito que eu queira, eu sou o pior treinador, pior ou melhor se eu jogar com o Estevão ou sem o Estevão. Podem-me ajudar? Eu sou pior ou melhor treinador se jogar com o Estevão ou sem o Estevão? Não, o melhor do mundo, o Guardiola diz que o que faz dele bom treinador são os jogadores. E o Estevão é daqueles jogadores que ajudam, quando está bem, ajudam os treinadores a ser melhores. Não há milagres, não é? Mas pronto, um abraço para vocês. Um abraço para você também, Abel. Muito obrigada pela sua entrevista coletiva. O Abel sempre fica mais feliz e também ficamos felizes quando ele está feliz, porque ele dá respostas mais interessantes.
E eu não sei se tinham mais pessoas fazendo perguntas ou se ele simplesmente se levantou e foi embora. Bom, eles devem ter uma viagem marcada de volta aqui do Recife para São Paulo, que muito me impressiona, essa vontade de voltar para São Paulo, porque Recife é o melhor lugar deste mundo. Sabia? Que bairrista que você é, cara. Que bairrismo, cara. Bom, mas vamos lá. Sport Palmeiras foi um jogo muito polêmico. Vamos falar sobre a arbitragem. 2 pênaltis para o Palmeiras, o segundo no finalzinho. E deu muito o que falar, mas o Flaco Lopes fez o primeiro, o Piquerez o segundo pênalti, inclusive em cima do Rafael Veiga, e ainda assim ele não cobrou o pênalti. O Palmeiras venceu, mas mais uma vez não conseguiu jogar o seu melhor futebol, Gustavo Zupac? O Palmeiras não fez o melhor dos seus jogos, assim, para mim é uma clara diferença de rendimento do Palmeiras, e isso é muito compreensível, do primeiro para o segundo tempo, porque o primeiro tempo era um time praticamente reserva do Palmeiras, ou pelo menos meio reserva do Palmeiras, e é um time que você olha e você fala assim, esse time não tem obrigação de se impor, é um time que tem dificuldade para jogar na máxima força, como disse o Abel, e entregar o que a gente espera que o Palmeiras entregue. Era um bom time que começou, mas não era um time, nossa, que time forte. O Sport foi melhor no primeiro tempo do que o Palmeiras, embora o Palmeiras tenha saído na frente com esse pênalti. A finalização do Flaco Lopes, o gol de pênalti do Flaco Lopes, foi a primeira e única do Palmeiras no primeiro tempo. O Sport teve volume. Assim, eu gostei do jogo do Sport. Time bem armado pelo Pepa, Sérgio Oliveira jogando muito bem, comandando o meio-campo, Lucas Lima com boa movimentação, Barleta com boa movimentação. O Sport encontrou mais facilidade, encontrou espaço para jogar no meio-campo do Palmeiras, né? O Palmeiras veio com 3 zagueiros, meio-campo com o M. Martínez, com o Evangelista e o Felipe Anderson, mais como um trio de meio campo. Felipe Anderson, de novo, uma figura discreta em campo. Então o Sport ganhou o meio bastante no primeiro tempo e encontrou muito espaço para jogar. De novo, o Giai sofrendo bastante, infelizmente, né? Porque o Giai era um menino promissor no São Lourenço. Eu me lembro de ter assistido São Lourenço e Palmeiras na Libertadores. E o Marra destacando o Giai menino no São Lourenço. E ele era uma revelação. Não, ele arrebenta. Eu acho que ele chega no Palmeiras depois desse jogo aí, o que ele fez. E por isso o Palmeiras contrata, porque ele era um jogador em observação, né? O Marra observou antes mesmo do Palmeiras. Mas é uma pena para ele que até agora, na carreira dele no Brasil, geralmente quando ele joga, o lado dele é o lado mais frágil do Palmeiras. E hoje, com 3 zagueiros, ele como ala, o Sport, a gente vê, boa parte das jogadas de construção do Sport foram pelo lado dele, né? E aí depois ele tira o Bruno Fux, coloca o Veiga, segura o Giai mais em linha de 4, muda o desenho da equipe, mas a partir do instante em que ele começa a colocar os titulares, bota o Piquerez, bota o Veiga, bota o Estevão, bota o Aníbal, bota o Vitor Roque, naturalmente o Palmeiras encontra mais espaço para jogar. Você olha as finalizações do Palmeiras, elas são quase todas com esses caras em campo. Então o Palmeiras melhorou, mas foi um jogo igual, assim, de qualidade técnica, de dominância, foi um jogo que poderia perfeitamente ter terminado empatado. E aí tem o lance polêmico do pênalti que resolveu no final. A atuação do Palmeiras eu achei ela ok. O primeiro tempo eu não gostei, não. Então é isso aí, né, pessoal? Vitória importante do Palmeiras, 2-1. Vitória no finalzinho, né? O Verdão tava precisando desses 3 pontos aí, 3 pontos fora de casa. Agora vai focar na Libertadores aí, vai enfrentar o Cerro Porteño e depois do jogo da volta vai ter um jogo aí contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, né? O Verdão ainda precisa melhorar bastante, estava jogando fora de casa, um jogo muito acirrado aí, esse jogo contra o Sport, mas o Palmeiras conseguiu sair com essa vitória importante aí e agora já volta para casa aí, já pensando no jogo da Libertadores, né, galera? O Abel Ferreira ficou bem feliz aí com essa vitória no finalzinho, né? Então, aí deu uma entrevista bem contente aí, né? Respondendo com tranquilidade, com calma aí, sem o estresse, né? De vez em quando, se ele tivesse empatado, talvez ele poderia estar um pouco estressado, mas hoje ele mandou muito bem nas entrevistas aí e o Verdão leva os 3 pontos para casa aí, né? Uma vitória inesperada, né? Porque o Verdão não estava tão bem assim e conseguiu um gol no finalzinho, né, galera? Então deixa a opinião de vocês aqui nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal para vocês sempre ficar por dentro das notícias do Palmeiras. Vou ficando por aqui, tamo junto, valeu, fui!